Iremos dar continuidade às perguntas provenientes dos alunos do Centro Universitário, o NEC, com o tema sexualidade humana e tudo o que envolve esse tema tão importante a todos nós. A pergunta de hoje é como podemos considerar uma ejaculação precoce na nossa relação sexual? Qual que é o tempo estipulado pelas normas, pelas diretrizes de saúde, né, para a gente realmente entender se a gente teve ou não uma ejaculação precoce? Primeiramente, acho que é extremamente importante a gente reforçar, né, que as disfunções sexuais elas são extremamente possíveis de acontecer e que não necessariamente uma situação específica, ou mesmo que seja uma situação um pouco mais frequente, né, se enquadre em uma disfunção grave, crônica, mas isso pode ser extremamente situacional, né? Isso pode se relacionar a uma situação específica, a um relacionamento específico, a um momento da sua vida. Mas é muito importante que a gente, de certa forma, se abra, né? Ou procure ajuda para falar um pouco sobre isso. A psicologia ela tem um papel muito importante em relação às questões sexuais, né? Porque acaba que muitas vezes as disfunções elas potencializam outras coisas, ela acaba influenciando um pouco no nosso dia a dia, na nossa autoestima. Então é muito importante que a gente procure falar quando a gente se sentir bem também, obviamente. Falar de ejaculação precoce é um tema muito importante e muito recorrente. É claro que nós temos, como eu disse em outros momentos, né, sempre de pensar na disfunção sexual como possibilidade de ser biológica ou psíquica, né, ou por questões sociais que acabam impactando, obviamente, no nosso afeto. Então a gente precisa sempre ter em mente a possibilidade de que isso seja qualquer uma dessas três circunstâncias. Então, primeiramente, a gente precisa ter um diagnóstico diferencial, né? A gente precisa entender realmente o que está acontecendo com essas pessoas. O que a gente tem na literatura é que a ejaculação precoce, em grande parte, ela está muito ligada a aspectos psicológicos, tá? Por exemplo, a insegurança, a ansiedade, a busca da performance, né? É muito comum acontecer isso, por exemplo, em jovens, ou em pessoas com saúde física, orgânica, né? Então é muito comum que essa ejaculação precoce aconteça com essas pessoas por questões mesmo de ansiedade, de pressão, de ter que estar sempre pronto para a relação sexual e tudo que o sexo representa na vida de um homem, né? Essa pressão, o não poder falar não. E quando a gente pensa nessa disfunção, a gente tem a ejaculação precoce, a ejaculação retardada, que a gente chama, e um termo utilizado chamado anorgasmia, que é a ausência de orgasmo. Então, existem classicamente, né, assim, tradicionalmente, três tipos de disfunções do orgasmo. A ejaculação precoce, que é muito comum mesmo, ela pode ocorrer antes mesmo da penetração, ainda na fase de excitação, ou ela pode acontecer na fase de platô, quando a relação já está rolando. A ejaculação precoce é uma novidade, é algo que a gente fica até assim um pouco surpreso. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela não quantifica tempo para falar de ejaculação precoce. Então preste bem atenção. A ejaculação precoce, ela não é classificada pelo tempo na relação sexual. Isso porque o homem, ele tem um certo controle do seu orgasmo. Então é muito possível, por exemplo, que você tenha um orgasmo com 1 minuto e não seja ejaculação precoce, né? Assim como você pode ter um orgasmo com 10 minutos e ter uma ejaculação precoce. Né? Então o que eu quero dizer com isso? A gente não quantifica tempo. O que a gente percebe na ejaculação precoce é a falta de controle do homem em ter ou não ter o orgasmo. Né? Então digamos que no decorrer, né, da relação sexual, você não queira ter orgasmo, né, não esteja se preparando para isso, mesmo se você tem. Então, ou seja, é uma falta de autonomia do homem em ter o orgasmo. Isso que a gente vai chamar de ejaculação precoce. Então, a gente não tem um tempo delimitado, mas sim uma falta de controle, né, assim, uma falta mesmo de autonomia. E aí ela acontece.